Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo em que eu vou falar a respeito do grande crítico e historiador da literatura, Otto Maria Carpo. Eu já falei do Carpo aqui em outro vídeo, né, em que eu mostrei a vocês quais são as diferentes formas de nós usarmos a grande obra dele, que é a História da Literatura Ocidental. Mas hoje, aproveitando que eu vou lançar, já nos próximos dias, o meu curso sobre o Carpo, né, vai ser um curso de 4 aulas, em que eu vou mostrar para vocês como é que funciona o método de análise literária do Carpo e quais as influências que ele recebeu. Né? E também, aproveitando que na minha livraria tem uma ótima promoção lá, né? Inclusive com um kit Carpo, que está com 45% de desconto. Bom, aproveitando essas duas coisas, eu decidi retomar o assunto. Né? Um assunto que, aliás, é praticamente infinito. Tamanha é a amplidão do trabalho desse homem genial que foi o Carpo. Né? Bom, mas antes de falar do Carpo, um aviso importante, tá? Aqui na descrição do vídeo está um link para vocês baixarem um ensaio que eu escrevi a respeito da relação entre as cartas do pintor Van Gogh e a criação literária. Né? O Van Gogh, para quem não sabe, foi um excelente leitor e deixou comentários ótimos a respeito dos seus autores prediletos, entre eles Shakespeare, além de uma infinidade de observações a respeito do seu próprio processo criativo, né? Do seu processo de criação artística. E são essas observações que eu analiso nesse ensaio e comparo com o mundo da criação literária. Tá? O ensaio está num PDF muito bem diagramado, com belas ilustrações, né, de pinturas do Van Gogh, e não custa absolutamente nada. É só você clicar no link que está aqui embaixo, preencher com o e-mail que você costuma usar e baixar o PDF. Tá certo? Muito bem. Mas vamos voltar para o Carpo. Vejam que não basta elogiar o Carpo, mas é preciso mostrar por que ele é diferente, por que ele é assim tão bom. Né? E para isso, quer dizer, para reconhecer a qualidade do seu trabalho, né, a gente nem precisa ler a história da literatura ocidental inteira. Tá? Para confirmar, por exemplo, a incrível capacidade de síntese dele, né, vocês leiam aí o capítulo que abre a parte 3, né, da história da literatura ocidental, uma parte chamada de A Transição, em que o Carpo analisa o Dante, o Petrarca e o Boccaccio. Né? Vejam como ele fala desses 3 grandes nomes da literatura italiana, mas também analisa a recepção tardia, né, ou não, desses escritores, relacionando eles com outras expressões literárias. Esse tipo de análise mostra como o Carpo transformou a história da literatura, né? Abandonando o que poderia ser aí nas mãos de um estudioso medíocre, né? Poderia ser só um inventário bibliográfico, né? Ou só uma sucessão de análises estilísticas. Né? Na verdade, o Carpo criou todo um panorama literário e histórico, né? E incorporou a sua visão crítica nesse quadro. E fez isso por meio de uma prosa sólida, né? Sugerindo outras leituras, fazendo analogias e também sem se furtar ao julgamento das obras literárias. Né? E ele tem um estilo muito sugestivo, em que nós encontramos, ao mesmo tempo, né, frases equilibradas,
persuasão, né? E também ironia, o que ajuda a matizar o texto e acrescenta mais tempero, mais sabor à análise do Carpo. Né? Ele escreve assim, por quê? Porque ele sabe que na cultura tudo está relacionado, tudo se relaciona. Né? Quer dizer, um especialista não pode limitar os seus conhecimentos apenas ao campo em que ele deseja trabalhar. Né? Quer dizer, é como se o Carpo dissesse para nós que saber apenas uma parte de algo equivale a não saber nada dessa parcela aí de conhecimento. Tá? Então vejam que o Carpo não é o que eu chamo de um especialista analfabeto. Né? Eu chamo de especialista analfabeto aquele sujeito que se especializa numa única microfatia de conhecimento. Né? Sabe tudo daquele micro-universo, mas não consegue sair desse mundinho restrito, né? E não consegue criar pontes, criar relações entre essa fatia de conhecimento e todo o vasto mundo da cultura. Né? Esse é o especialista analfabeto, que não é o caso do Carpo, porque ele sabe o quanto é importante, necessário, buscar referências que extrapolem a fração de conhecimento que ele está lá analisando. E ele busca outras referências, né? E busca, inclusive, para corroborar, para dar mais força para os julgamentos que ele faz. Né? E por isso ele consegue falar de Dante, de Petrarca, de Boccaccio, mas relacionando esses três escritores a fatos literários de diferentes épocas, de diferentes culturas. Né? Isso é muito importante, perceber que a literatura não é um espaço fechado, mas, ao contrário, a literatura é um largo horizonte, né, formado por vários pontos, né, para onde confluem autores, críticos, historiadores, biógrafos e também, claro, todos nós que somos leitores. Né? Quer dizer, a história da literatura precisa ser uma porta que se abre a leituras infinitas. Né? Leituras que, por sua vez, vão nos conduzir aí a debates que nunca serão concluídos, né? Mas que sempre vão exigir que a gente leia mais, conheça mais. Né? Lembrando, é claro, que nós nunca vamos conseguir ler tudo, né, o que merece ser lido. Né? Bom, e é exatamente esse o prodígio, a maravilha, né, para a qual uma história da literatura como a do Carpo nos convida. Né? Uma obra como essa, né, bom, ela transforma a literatura e o exercício de ler, né, em complementos, né, complementos essenciais da nossa própria vida, Né? Bom, mas eu quero mostrar aqui alguns dos livros que compõem o kit Carpo. Tá? Lembrando que o link para você comprar o kit também está aqui na descrição do vídeo. Tá? Bom, além desta nova edição, né, da História da Literatura Ocidental, né, bom, tá incrível, né, tá linda, e que traz a introdução do Carpo, em que ele explica o seu método de análise histórica e estilística, né? O kit é formado por mais 6 livros, né? Dos quais eu só tenho 3 aqui para mostrar para vocês, infelizmente. O primeiro é esse aqui, Caminhos para Roma, Aventura, Queda e Vitória do Espírito. Tá? É um livro do Carpo escrito em alemão, traduzido pelo Bruno Mori, e que nos mostra a essência combativa do Carpo, que, ainda vivendo na Áustria, em 1937, depois de ter se convertido ao catolicismo em 1932, ele escreve este livro aqui, que é um livro de apologética, mas também é uma análise, uma análise da crise que a Áustria vivia naquela época, atacada de um lado pelos nazistas
e de outro pelos comunistas. Né? E o Carpo defende que a única salvação para a República Austríaca é permanecer fiel às suas raízes católicas. O segundo livro é esta coletânea de ensaios, A Cinza do Purgatório, né? Que é uma reedição do primeiro volume de ensaios que o Carpo publicou aqui no Brasil em 1942. Né? Uma edição muito bem organizada, com notas, com correções, tá? Da editora Danúbio. Depois este aqui, ó, Retratos e Leituras, uma obra originalmente publicada em 1953, também reeditada com muito cuidado pela Danúbio, que é a responsável pelos outros livros que compõem o kit. O Canto do Violino, que são ensaios do Carpo sobre música, e mais 2 volumes de ensaios literários, o Respostas e Perguntas e o Origens e Fins. Bom, vocês podem se perguntar qual é a necessidade, né, de republicar em volumes separados esses ensaios que já foram reunidos naquela edição em 2 volumes da Top Books. Né? Mas esse trabalho tem sim o seu valor, é um trabalho muito importante, porque além das edições serem bem cuidadas, né, nós temos com elas uma visão melhor do percurso intelectual do próprio Carpo. Tá? Bom, mas eu também quero mostrar, eu reservei aqui para mostrar para vocês 2 obras que não fazem parte do kit Carpo da minha livraria. Tá? Essas 2 obras só podem ser adquiridas diretamente com a editora. Tá? E por quê? Porque elas foram lançadas por meio aí de campanhas de crowdfunding. Tá? E são estas aqui, olha. A Literatura através dos Contos, em 2 volumes, tá? E o primeiro volume de Para Compreender Tolstói e Outros. Tá? São todos livros publicados pela editora Karpfen, comandada pelo Eduardo Zonkovsky, tá? Que é um estudioso do Carpo e que está aí reunindo devagar ensaios dispersos do Carpo, né? Introduções que o Carpo escreveu para algumas coleções ou que ele publicou em periódicos diversos, em revistas, em jornais. Tá? O link para a editora Karpfen também está aqui na descrição do vídeo. Tá? É um belíssimo trabalho de recuperação dos textos, de alguns dos textos esquecidos do Carpo. E neste volume aqui, vocês ainda encontram o ensaio do poeta Vladimir Saldanha, em que ele defende o Carpo da acusação de ter plagiado o Walter Benjamin. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E tudo de bom para vocês.